diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo, nem se arrependem da sua maldade. E diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo se lança com ímpeto na batalha. Com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha, o tordo, observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam a ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se. E aqui a voz do povo. Fujamos para cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra Ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan, e o relinchar de seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra. E tudo o que nela existe. A cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, voz do profeta Jeremias. A tristeza tomou conta de mim. Meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda a terra. Qual que era o grito? O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Voz de Deus. Porque eles me provocaram a ira com seus ídolos e com seus inúteis deuses estrangeiros. O povo falando. Passou a época da colheita. Acabou o verão. E não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, diz Jeremias. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em
que não há sinal de cura para a ferida do meu povo. Deus semeou na vida daquele povo, semeou a palavra dele, semeou bênçãos, semeou santos profetas, ele semeou coisa boa naquele povo, esperando colher alguma coisa. E Deus diz: eu quis recolher a colheita, ver se tinha alguma coisa boa ali, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas estão secas. O que lhes dei será tomado. Deus lhes dera uma cidade, um lugar, um templo, uma cultura rica. Deus semeou isso, mas o que é que Deus está tendo de volta? Nada disso. Ele procura fruto, ele procura caráter, ele procura sentimento com ele procura uma vida diferenciada do resto da sociedade. E ele diz: eu não acho. Quando eu olho, eu procuro, eu não acho. O perigo da falta de arrependimento. O povo, diante da conduta detestável, deveria se arrepender, mas estava muito longe disso. Em nosso tempo, incorremos no mesmo risco. De nos conformarmos aos comportamentos pecaminosos do nosso mundo e acharmos que está tudo normal. Mas a Bíblia continua dizendo que o salário do pecado é a morte. E nesse meio, nessa motivação, vamos lá, vamos pecar, é um encorajando o outro. Um encorajando o outro. É um versículo na Bíblia que diz: um ao outro ajudou e disse: vamos, não temas. Geralmente se usa esse versículo como para encorajamento. Diga para o teu irmão: vamos lá, ajude, não tema. Só que o contexto ali desse texto era para fazer ídolo. Não era para fazer coisa boa. Mas a Bíblia mostra, sabe, que tem todo um encorajamento para que as pessoas façam mal. E o meio maligno é sempre encorajador. Vamos lá, se afunda mais, erra mais, vai pecando mais, se aventure mais, mergulhe mais, minta mais. Deus diz: eles não estão se arrependendo e nem corando, nem ficam vermelho. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jeremias era alguém diferente naquela sociedade. Ele tinha a ousadia e a coragem de se opor a isso. Ele ousava ser diferente e ousava dizer: não, eu não vou com vocês. Ele tinha postura. Sofreu por causa disso. Mas cumpriu o propósito de Deus. Ele foi fiel até o fim. Ele foi um herói. Tanto é que a gente está falando dele aqui, está lendo os escritos dele. Ele foi instrumento de Deus para revelar verdades. Ele foi uma voz que não se calou diante do erro. Ele foi alguém que se posicionou. Mas como que ele fazia isso?
Será que ele dizia isso porque ele tinha raiva do povo? Não, ele gemia. Versículo 18 ele diz: a tristeza tomou conta de mim. Meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda a terra. Intercessão do Jeremias. Por toda a terra. Qual era o grito? O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Clamava por misericórdia diante de um povo endurecido que diante da situação difícil não olhava para si, estava olhando para Deus e dizendo: o Senhor não está em Sião? Deus, cadê você? Olha aqui, o que a gente está passando, cadê você? De alguma maneira, nesse texto, Deus está perguntando: cadê vocês? Eu estou aqui. Cadê o fruto de vocês? Cadê a obediência de vocês? Cadê o compromisso de vocês? Vocês estão reclamando da minha presença? Onde está a presença de vocês comigo e em mim? Aquele povo não veio para Gileade e não teve esse bálsamo. Sabe por que a palavra de Deus nos deixa uma história dessa, esse relato dessa história tão triste? É para que nós façamos diferente. A Bíblia não conta essa história de sucesso. A Bíblia conta todas as histórias de sucesso e as que não têm sucesso, para que nós possamos aprender com os dois tipos de história. Aquele povo quis ficar na dele, do jeito dele. Sofreu por isso. Mas eu e você podemos tomar decisões diferentes. Quando eu olho para essa história, eu olho para aquela sociedade, não tem como eu não conectar com a realidade de hoje. Mas que eu e você, como pessoas, que nossas famílias, que nossa igreja, tenha a postura de Jeremias. Que nós nos posicionemos na palavra de Deus e com a graça de Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. E nos rendamos ao Todo-Poderoso, assumindo um compromisso de vida com Ele. Que nos traga restauração e que faça de nós instrumentos de restauração nesse mundo em que vivemos.